Aquela história de o cliente tem sempre razão é mentira. Quer dizer, é uma meia-verdade. É que a frase certa não era exatamente essa. Ela foi criada ou popularizada em 1909, há mais de 100 anos, por Harry Gordon Selfridge, o fundador de uma famosa loja de departamentos do Reino Unido. A frase certa era: quando o assunto é gosto, o cliente tem sempre razão. E realmente disso ninguém duvida. Mas por que eu estou falando tanto de cliente? Bom, porque esse é o assunto deste episódio. Mas vamos começar do começo. Você já ouviu alguém dizer: o meu produto é tão bom que ele se vende sozinho? Pois é, eu também já ouvi. E geralmente essa frase vem de quem está com o estoque parado e o caixa no vermelho. No empreendedorismo, a venda é o oxigênio. Você pode ter o melhor mapa, o melhor time, o melhor produto, mas se você fica sem ar, a subida para. E as vendas são exatamente isso. Não adianta nada ter um super produto com potencial de resolver o problema de um monte de gente. Ninguém sabe que ele existe. Para isso que existe o marketing. Vai muito além de uma logomarca linda, camiseta estampada e post bonitinho nas redes sociais. Eu sou a Maria Amaro, jornalista e apresentadora, e neste 5º episódio da nossa trilha, vamos falar sobre como atrair os primeiros clientes. E mais importante, como fazer com que esses clientes voltem. Vender é sobre estar onde o seu cliente está. O Arione Diniz, fundador da Óticas Diniz, nos ensina uma lição valiosa sobre canais. No começo, ele não tinha verba para grandes campanhas de TV. O marketing dele começou no corpo a corpo. Olha só. Foi muitas curvas de aprendizado, tá? Primeiro, você está diante de uma concorrência que tem já uma bagagem muito grande em cada uma das cidades. O segmento de ótica naquele momento estava na mão de famílias tradicionais, não tinha essas grandes redes, né, que tem hoje, né, e a Diniz influenciou esse movimento que é hoje. Mas realmente eu apelava de buscar os clientes lá da principal rua, ia para o meio da rua, ia para o meio das avenidas lá. E trazia, você ia mesmo? Né, eu saía dentro da loja e abordava o cliente na principal esfera, que é o movimento que tinha lá, que é a Rua Grande, São Luís, e eu conseguia convencer o cliente, levar para dentro da loja, ali para fazer um trabalho, um contato com aquela pessoa lá, e de fazer ajuste de óculos, fazer uma manutenção do óculos, e criando ali um contato para fazer a lembrança de marca, né? Lembrança de marca, tá vendo? Ele entendeu que o ponto de venda, a loja, era o seu principal canal para falar com o cliente. E aproveitou. Passou a oferecer serviços de manutenção e ajustes de óculos gratuitos, só para levar os clientes lá para dentro e começar um relacionamento. Esse caminho da experiência no ponto de venda funciona muito bem para os negócios que têm ponto de venda, né? Mas e quem não tem? Faz como? Como ficam os negócios que nasceram ou são digitais, por exemplo? Ou até os negócios que estão começando mesmo e ainda não conseguiram chegar aos clientes? Bom, aqui eu vou partir um pouquinho para a teoria, mas vai ser rápido, prometo. Quem está buscando novos clientes pode trabalhar com um conceito até bem manjado de funil de vendas. Essa é a representação da jornada de um potencial cliente, desde o primeiro contato com a sua empresa até fechar negócio. E ele leva esse nome porque visualmente é fácil de entender como um funil mesmo. Eu vou explicar. A parte de cima, maior, é o chamado topo de funil. Aqui ficam os seus potenciais clientes que ainda nem sabem que existe uma solução como a sua para o problema que eles têm. Na parte do meio fica a área de consideração. Ali o cliente potencial já identificou um problema e está avaliando as possibilidades de soluções. E na menor parte, o fundo do funil, ficam os clientes que já sabem o que precisam e estão prontos para escolher a melhor opção para eles. O negócio aqui é que isso não é estático. As pessoas vão entrando no funil e saindo dele, seja como clientes ou indo até o fundo do funil, seja porque perderam o interesse ou mudaram de opinião. Tá, mas o que isso tem a ver com você e o seu negócio? Eu vou explicar com a história da Óticas Diniz. Se o Arione começasse o negócio hoje, será que ele seguiria exatamente a mesma estratégia? É provável que não. Estou falando isso porque a empresa foi criada em 1992. Naquela época era muito mais difícil chegar em novas pessoas. Mal tinha internet, e-mail, a gente escrevia carta, mandava cartão postal. A localização da loja era absolutamente essencial. Era a diferença entre o negócio morrer ou sobreviver.
Hoje, existem outras estratégias e muitas plataformas para se conectar com os potenciais clientes. Sim, eu estou falando de redes sociais, de YouTube, de newsletters, de e-mails. Se você está acompanhando todos os episódios da Trilha, vai lembrar que no segundo episódio nós falamos do plano de negócios. E lá eu falei sobre os canais de contato com o cliente. Então você já deve ter isso mapeado de alguma forma por aí, certo? Quais são os canais que a sua empresa vai usar para atrair os clientes? Digamos que o Arione Diniz fosse começar hoje. Ele provavelmente ia usar sim a técnica de oferecer a experiência no ponto de venda local, mas ia também abrir um perfil no Instagram ou no TikTok. E lá, mesmo que talvez não ficasse muito claro para ele, assim como não fica para muitos empreendedores, ele provavelmente ia produzir conteúdo para atrair clientes que estão tanto no topo, quanto no meio, quanto no fundo do funil. Isso porque são conteúdos diferentes e vale para diversos outros negócios. O negócio de venda de bolos, por exemplo. Para atrair um público novo, o empreendedor provavelmente iria publicar vídeos fazendo as receitas de bolo e mostrando alguns truques ou a finalização dos produtos. Isso vai atrair o interesse de quem está tendo um primeiro contato com a marca, quem está lá no topo do funil. Já um conteúdo de fundo de funil seria a publicação de informações sobre promoções, ofertas irresistíveis, algo que fizesse quem está no topo do funil caminhar para o meio ou até para o final, para concretizar uma venda. Tá, esses conceitos são importantes, mas não se prenda a isso. Até porque esse funil não existe de verdade, né? A jornada de compra dos clientes se parece mais com um ciclo do que com um funil mesmo. O caminho não é retinho, certinho, é todo meio caótico, com idas e voltas, e focado basicamente em 3 grandes pontos: relacionamento, retenção e recorrência. São esses 3 pontos que fazem a diferença para os negócios. Criar um relacionamento com clientes, reter a ponto das pessoas quererem ir até o seu negócio e ter uma recorrência. Claro que nem todo negócio funciona assim. No negócio de venda de colchões, por exemplo, a recorrência vai ser menor, afinal, a gente não compra 2 ou 3 colchões por ano. Já em um serviço de software as a service, por exemplo, tudo fica baseado em assinatura e justamente na recorrência dos clientes. O importante é focar na lição do Arione: lembrança de marca. Várias outras empresas fazem isso e muito bem, mas foram poucas que souberam surfar a onda digital, como a Milk Moo, que criou um ambiente e embalagens instagramáveis e tão particulares que elas acabam servindo como marketing para o próprio produto. Olha só. Por isso que eu falo que a Milk Moo foi meio psicografada, assim. Foi a Laila, minha sobrinha, ela falou: Tio Lohan, gostei muito de Milk Mike, que tal preto, branco e uma vaquinha? Porque eu não tinha ideia de DNA, assim, de para onde ir, né? Tinha uns nomes e eu, rapaz, gostei. Aí nisso eu já comecei a imaginar uma loja malhadinha, um copo malhadinho, de modo que as pessoas se perguntassem: o que esse cara tá tomando? Porque esse copo é tão bonitinho. Assim surgiu a Milk Mike, que tempos depois a irmã da minha sócia, Ana Clara, a Laura, tirou o Mike e sugeriu o Mu. Então tínhamos Milk e Mu, preto, branco e uma vaquinha. E aí trouxemos essa concepção de negócio, contratamos um fera de branding, que é o Neto, a quem eu sou grato até morrer, mando um monte de cliente para ele. E ele criou essa belezura, que é a nossa vaquinha mais linda, esse malhado icônico, eu posso dizer assim. O mérito é do meu time, do meu marketing, assim, porque tem vários momentos de marca. Eu acredito, primeiro que eu gosto de coisa boa. Então, qualidade, eu nunca vou competir pelo preço. Eu quero que meu milkshake seja o mais caro de qualquer lugar. Então, assim, a gente não vem brigar por isso, nunca. Nenhum negócio que eu abrir, eu vou vir nessa competição de mais barato. Então, a Milk Moo, primeiro, encantamento. Eu falo que uma grande marca tem que se relacionar com o seu cliente, né? Então, a gente se relaciona a 360 graus, né? A gente conversa com o nosso cliente. A gente é um afago num dia ruim ou a gente é uma celebração num dia muito bom. A Milk Moo não vende só milkshake, e não mesmo. Eles têm uma série de outros produtos licenciados, de cadernos até a própria vaquinha de pelúcia. Mas mais do que isso, eles vendem presença. Um outro exemplo de quem vende a presença é a King's Sneakers, uma rede de lojas que começou com R$300 e um sonho. O fundador, Igor Moraes, contou que o que ele queria desde sempre não era só vender tênis, era criar uma comunidade. E foi isso que fez a empresa passar de mais de 150 lojas e um faturamento
milionário. Era uma loja de 20 metros quadrados, que só tinha aquele par. Se você chegar, como eu era o vendedor, então, por exemplo, você chegava na minha loja e falava assim, cara, gostei desse, mas eu só tinha aquele número, né? Então, o que eu fazia? Eu subia no estoque, eu pegava todos que eu tinha do mesmo número e falava, cara, mas e esse? E esse? Porque eu não tinha grade, porque eu não tinha dinheiro e também eu comprava no outlet, era grade furada e tal. Enfim. E aí eu fiz um grande trabalho em cima desses tênis, até que um dia eu me deparo com uma pessoa da Nike na minha loja. E essa pessoa falou, quem é o dono? Eu falei, sou eu. Mas você compra Nike aonde? Eu falei, putz, por aí. Em qualquer lugar, né? Aí ele falou, cara, mas não pode. Eu falei, pode. Eu compro com nota e vendo com nota, lógico que pode. Não, você tá coberto de razão, você tá em cima da lei, mas você não é um cliente Nike. Aí eu falei, não, eu não sou um cliente Nike. Mas quem é o cliente Nike hoje no Brasil com esse segmento? Aí que tá. Não tem. Por isso que caiu no outlet, pra gente acabar com essa história, vender tudo no outlet, acabar com essa história, e depois a gente tentar fomentar algumas lojas para trazer de novo. Eu falei, cara, mas eu tô aqui, vamos começar a fazer um trabalho. Aí ele falou, não, mas não dá. Como é que eu vou fazer um trabalho com você, com tênis, com puta desejo? Cara, tem CD, tem camiseta. Eu falei, aí que você tá enganado. Eu quero fazer uma loja urbana. Eu quero colocar um DJ aqui todo sábado no meio da loja, mesmo com 20 metros quadrados. Fica a gente para fora. Eu quero fazer um movimento na loja, entendeu? Uma cultura. Aí ele, putz, então você é conhecedor. Eu falei, cara, eu ainda vou ser o maior vendedor de Air Force One no Brasil, você vai ver. Que é um tênis. E nós somos, até hoje. E aí ele falou, tá, faz o seguinte, toma meu cartão, vai nesse lugar e vamos fazer uma reunião. Bom, cheguei lá e aí contei minha história e tal e joguei limpo. Falei, cara, assim, ó, minha grana é contada, mas eu sou conhecedor e, cara, eu vou ser grande, mas você tem que acreditar. Ele começou a dar risada, óbvio, né? Uma loja de 20 metros quadrados ali. No resumo, esse cara falou assim, ó, eu não sei porquê, mas eu vou acreditar em você e eu vou dar um crédito de R$ 5.000 para você comprar na pronta entrega ali, começa ali comprando. E eu fui comprando ali, e hoje a gente compra por ano 100 milhões. Eu posso trazer 1000 exemplos aqui, mas a verdade é que a sua ideia só vira negócio quando o primeiro boleto é pago ou o primeiro cartão é passado. Então não espere o marketing estar perfeito para começar a vender. O marketing é o combustível, mas é a venda que faz o motor girar. Para você que chegou até aqui, muito obrigada por nos acompanhar nessa trilha e no próximo e último episódio dessa série, vamos falar sobre a parte que muitos empreendedores fogem, mas que é o que mantém as luzes acesas: finanças e gestão. Como cuidar do dinheiro para sua expedição não acabar em falência. Deixa aqui nos comentários qual é o seu maior desafio nas vendas hoje. É atrair o cliente ou convencer ele a pagar? A gente se vê na trilha na semana que vem.